Antes de começarmos, subscreva o nosso canal para se manter atualizado com o nosso conteúdo mais recente e envolvente. E se o homem com quem casaste, o encantador milionário que te tirou o chão, fosse um completo desconhecido? Para Isabela, uma vida tranquila como empregada de mesa era uma memória distante. Ela era a Sra. Thorne, esposa do magnata da tecnologia Marcus Thorne, vivendo uma vida com que a maioria apenas sonha. Mas numa noite devastadora, diante dos seus amigos poderosos, Marcus destruiu o seu mundo com 7 palavras apáticas. Ela é a barriga de aluguer, não a minha esposa. Humilhada e de coração partido, fugiu para sua casa palaciana, apenas para encontrar não consolo, mas um advogado de fato impecável à sua espera nas sombras. O pesadelo, como ela descobriria em breve, apenas começara. O restaurante Aurélia era uma sinfonia de riqueza discreta. Os copos de cristal tilintavam como sinos distantes, e o ar vibrava com um murmúrio grave de pessoas poderosas a fecharem negócios poderosos. Era o tipo de lugar onde a Isabela outrora servirá as mesas, com os pés doridos e um sorriso forçado por uma gorjeta decente. Esta noite, ela deveria ser convidada. Era Isabela Thorne, esposa de Marcus Thorne, o fundador bilionário da Thor Dynamics. Pelo menos era isso que pensava ser. Parou junto à recepção. O toque da seda do seu vestido verde esmeralda parecia-lhe estranho contra a pele. Era um vestido escolhido pelo Marcus, tal como ele escolhera tudo o resto na sua vida no último ano. O carro, a casa, os amigos, tudo escolhido por Marcus. Vim encontrar o meu marido, Marcus Thorne, disse ela, a voz mais suave do que pretendia. O maitre, um homem chamado Jean-Pierre, cujo rosto era uma máscara de cortesia profissional, nem sequer olhou para a lista de reservas. Os olhos dele brilharam com algo que ela não conseguiu decifrar. Pena, talvez. Claro, Sra. Thorne. O grupo do Sr. Thorne está na sala de jantar privada. Por aqui. Ele conduziu-a pela sala de jantar principal, onde cabeças se viraram. Ela viu a mistura familiar de curiosidade e inveja nos olhares. Eles viam um conto de fadas, a jovem modesta que conquistara o coração de um dos solteiros mais elegíveis e implacáveis da cidade. Não viam as grades douradas da jaula. Marcus dissera-lhe para ficar em casa naquela noite. Chamara-lhe um jantar de negócios aborrecido e de alto risco, e beijara-lhe a testa com o afeto desligado que se tornará a sua marca registrada. Vou chegar tarde, querida. Não fiques à minha espera. Mas uma onda de solidão tão profunda que parecia afogá-la invadira-a naquela mansão silenciosa e cavernosa que ela devia chamar de lar. Sentia a falta dele. Ou melhor, sentia a falta do homem que ele fora no início. Aquele que a olhava como se fosse a única pessoa no mundo. Aquele que a fizera acreditar em segundas oportunidades. Esperava surpreendê-lo, deslizar para o lugar ao lado dele e lembrá-lo de que era mais do que um belo objeto para ficar em casa. Jean-Pierre parou diante de um conjunto de portas ornamentadas em mogno. Estão mesmo aqui, madame. Ela respirou fundo, alisou o vestido e empurrou a porta. O som que a recebeu não era o zumbido de conversas de negócios, mas um rugido de gargalhadas masculinas. Marcus estava à cabeceira de uma longa mesa, um copo de uísque na mão, o rosto ruborizado de sucesso. Estava no centro das atenções, rodeado por um grupo de investidores, os rostos brilhando de admiração. E então ela viu uma mulher sentada à direita de Marcus, no lugar que deveria ser de Isabela. Era loira, impecavelmente vestida, e inclinava-se para Marcus com uma intimidade natural que fez o estômago de Isabela apertar. Os olhos de Marcus encontraram Isabela parada à porta. O riso morreu-lhe na garganta. O seu sorriso encantador não se desvaneceu apenas. Foi apagado, substituído por uma máscara de fúria gelada. O ar na sala crepitava de tensão. Isabela, disse ele, a voz perigosamente baixa. O que estás aqui a fazer? Disse-te para ficares em casa. Os investidores viraram-se nas cadeiras para olhar, com expressões que iam da confusão à diversão. Sentia-se como um espécime sob um microscópio, o rosto a arder de humilhação. Eu só queria ver-te, balbuciou, o seu grande gesto romântico a murchar numa súplica patética. Um dos investidores, um homem corpulento com uma voz trovejante chamado Richard Sterling, riu. Bem, Marcus, não nos disseste que trarias 2 encontros lindíssimos esta noite.
Não vais apresentar-nos a tua encantadora esposa? O coração de Isabela deu um salto de esperança. Aqui estava o momento em que Marcos a abraçaria, riria da situação, e a reclamaria como sua esposa. Marcos olhou do investidor para a mulher loira e depois para Isabela. Um sorriso cruel e calculista surgiu-lhe nos lábios. Levantou-se, mas não caminhou até ela. Colocou a mão, de forma possessiva, no ombro da loira. Senhores, anunciou Marcos, a sua voz a soar com uma clareza gelada que cortou o ambiente. Parece haver um mal-entendido. Esta disse, apontando para a loira, é a minha noiva, Catherine Davenport. Depois virou o olhar, frio e afiado como uma lasca de gelo, diretamente para Isabela. Olhou para ela, não com raiva, mas com completa e absoluta indiferença, como se fosse um móvel de que já se cansará. Disse Marcos, com um gesto displicente da mão. Não se enganem. Ela é a barriga de aluguer, não a minha esposa. As palavras atingiram Isabela com a força de um golpe físico. A barriga de aluguer. A sala explodiu em murmúrios chocados. Os homens à mesa trocaram olhares cúmplices e predatórios. A loira, Catherine, olhou para Isabela com um sorriso triunfante e venenoso. Isabela ficou imóvel, o sangue a fugir-lhe do rosto. Cada conto de fadas, cada promessa, cada momento terno que ela pensava que tinham partilhado evaporou-se no ácido daquelas 7 palavras. Ela não era sua esposa. Ela não era sua parceira. Ela era um recipiente, uma prestadora de serviços, um objeto que ele tinha adquirido para cumprir uma função. As lágrimas toldaram-lhe a visão. Não conseguia respirar. Agora via pena nos olhos de Jean-Pierre pelo que realmente era. Ele sabia. Todos sabiam. Todo mundo, ao que parecia, sabia qual era o seu lugar na vida de Marcus Thorne, menos ela. Ela não disse uma palavra. Não conseguia. Com um soluço sufocado, virou costas e fugiu. Correu pelo restaurante, passando pelas caras que a fitavam e pelos dedos que a apontavam, o vestido de seda emprestado parecendo-lhe agora um disfarce de tola. E rompeu para o ar fresco da noite, ofegante. As gargalhadas da sala privada ecoavam-lhe nos ouvidos. O manobrista trouxe-lhe o carro, um Mercedes preto e elegante que nunca sentirá como seu, e ela entrou, as mãos a tremer tanto que mal conseguia pôr a chave na ignição. A viagem de regresso à mansão nas colinas de Hollywood foi um borrão de lágrimas e ilusões desfeitas. A casa imensa, geralmente símbolo da sua nova vida inacreditável, agora parecia-lhe uma prisão. Cada curva da estrada sinuosa parecia zombar dela, conduzindo-a de volta à fonte da sua dor. Finalmente passou pelos portões de ferro imponentes, os pneus a estalarem no cascalho impecável da entrada. A casa estava toda iluminada, cada janela a brilhar como um olho malévolo. Ela esperava encontrá-la vazia. Esperava poder partir um vaso, gritar para dentro de uma almofada e desmoronar-se em privado. Mas, ao tropeçar pela porta da frente maciça, o rosto manchado de rímel iluminado pelo grande lustre no átrio, viu que não estava sozinha. Uma mulher estava de pé junto à escadaria em curva, a sua silhueta afiada e imponente contra a iluminação suave. Era alta, vestida com um fato calça cinzento perfeitamente ajustado, o cabelo escuro puxado para trás num coque severo. Segurava uma pasta de couro numa das mãos. A sua expressão era calma, inteligente e completamente legível. O primeiro pensamento de Isabela foi que era mais uma das lacaias de Marcos. Alguém da empresa enviada para gerir a situação. Quem? Quem é você? Perguntou Isabela, a voz rouca de tanto chorar. A mulher deu um passo em frente, os saltos a ecoarem suavemente no chão de mármore. Não ofereceu um sorriso reconfortante nem uma palavra de simpatia. O seu olhar era direto, quase desconcertantemente direto. Chamo-me Evelyn Reed, disse a mulher, a voz nítida e profissional. Sou advogada. O coração de Isabela afundou. Claro, Marcos era eficiente. Nem sequer esperara até de manhã. Humilhara-a e agora mandara a advogada para expulsar e finalizar o descarte. Foi o Marcos que a mandou, disse Isabela, as palavras a saberem-lhe a cinza. Ele mandou-a para se livrar de mim. Um lampejo de algo, não pena, mas talvez compreensão, cruzou o rosto da advogada. O Sr. Thorne não me mandou, corrigiu calmamente. Isabela olhou, confusa. Então por que está aqui?
Evelyn Reed deu mais um passo, os olhos a fixarem-se nos de Isabela. Foi você que me chamou, disse ela. Ou melhor, está prestes a fazê-lo. Não sou advogada dele, Senhora Rose. Sou sua. O nome Senhora Rose atingiu Isabela mais do que a própria presença da advogada. Não Senhora Thorne. Senhora Rose. Foi uma retirada jurídica e impiedosa da identidade que habitara nos últimos 12 meses. Sentiu uma vertigem, como se o chão de mármore lhe fugisse dos pés. Minha advogada, murmurou Isabela, as palavras estranhas na sua boca. Eu não tenho advogada. Não posso pagar uma advogada. Isso foi tratado, afirmou Evelyn Reed, o tom sem espaço para discussão. Apontou para a sala de estar formal, um espaço vasto e sem alma decorado em tons de branco e cinzento que Isabela sempre odiara. Sentamo-nos. Imagino que tenha perguntas, e eu tenho muito para explicar. Entorpecida, Isabela seguiu-a até a sala e afundou-se numa poltrona branca e almofadada que lhe pareceu tão fria e inflexível quanto a sua dona. Evelyn Reed não se sentou. Caminhou até a grande lareira apagada e pousou a pasta no parapeito com leve estalido. Vou ser direta, Senhora Rose, começou a advogada, virando-se para encarar. Está com um grande problema. Mas não está sem recursos. Foi mais inteligente do que julgava ser. Inteligente. Sinto-me a maior tola do mundo, soltou Isabela, engasgando-se com uma nova vaga de lágrimas ameaçadoras. Há 6 meses, continuou Evelyn, ignorando o desabafo, entrou no meu escritório, Reed e Associados. Estava nervosa. Disse-me que ia casar com Marcus Thorne, e que ele lhe apresentará um acordo pré-nupcial. Disse que algo não lhe parecia bem. A mente de Isabela girava. Lembrava-se daquele dia. Estava tão apaixonada, tão levada pelo turbilhão. Marcus apresentará-lhe o grosso documento com um gesto casual. Só uma formalidade, querida. Os meus advogados insistem. Protege a minha empresa. Fizera-a sentir-se mesquinha por hesitar sequer. Mas uma voz pequenina e persistente na parte de trás da mente, a voz da empregada de mesa que vira demasiada feiura no mundo, sussurrara-lhe um aviso. Num impulso, procurar advogados especialistas em direito da família e o nome Evelyn Reed aparecerá. Sair às escondidas da mansão, apanhar um táxi até um edifício elegante no centro, e sentara-se naquele mesmo escritório a sentir-se uma impostora. Lembro-me, disse Isabela suavemente. Disse-lhe que era o acordo mais predatório que já tinha visto, afirmou Evelyn. Disse, confirmou ela. Foi concebido para lhe tirar tudo. Em caso de divórcio, sairia de mãos vazias. Sem bens, sem pensão. Havia até uma cláusula que renunciava ao seu direito de falar publicamente sobre a relação com ele. Mas assinei na mesma, murmurou Isabela, a vergonha a invadi-la. Ele disse que era um teste. Para ver se eu o amava por ele, não pelo dinheiro. Disse que se eu confiasse nele, rasgava o papel depois do casamento. Ele era tão convincente. A expressão de Evelyn manteve-se impassível, mas os olhos tinham um brilho de algo que parecia uma satisfação sombria. Assinou, sim, disse ela. Mas também fez outra coisa. Seguiu o meu conselho. Abriu uma conta bancária secundária num banco diferente. Fez fotocópias de todos os documentos que ele lhe deu. E contratou os meus serviços, pagando uma pequena caução com a mesada pessoal que ele lhe dava, e com um contrato de contingência para o futuro. Isabela tinha se esquecido. Na luz rosada do casamento, essas precauções secretas pareceram-lhe ridículas, paranoicas. Quisera acreditar no conto de fadas. Agora, eram a única coisa que a impedia de se afundar por completo. Mas o que é que isso interessa? Chorou Isabela, a barragem da sua compostura a ruir. Ele não se divorciou de mim, Senhora Reed. Ele levantou-se à frente de uma dúzia de pessoas e disse que eu nunca fui sua esposa. Disse que eu era uma barriga de aluguer. Evelyn Reed dirigiu-se à sua pasta e abriu-a, retirou um documento grosso, encadernado. Era uma cópia do acordo pré-nupcial. Ela folheou até uma página específica, marcada com um pequeno autocolante vermelho. É aqui que a coisa se complica, disse Evelyn, a voz a baixar ligeiramente. Marcus Thorne é um homem meticuloso e diabólico. Ele não mentiu apenas verbalmente.
Construiu a mentira na própria estrutura legal da vossa relação. Esse contrato pré-nupcial que assinaste, não era um pré-nupcial. Ela entregou o documento a Isabela. Isabela olhou para o título na capa. Palavras que ela tinha ignorado na névoa de paixão em que vivia. Acordo de gestação de substituição e de confidencialidade. O ar fugiu dos pulmões de Isabela. Não era um truque de luz. Não era um erro. As palavras estavam ali, em tinta preta, nítidas. Folheou freneticamente as páginas. A linguagem era densa, inacessível, juridiquês. Mas as frases-chave agora saltavam-lhe aos olhos. Progenitor pretendido, Marcos Torne. Portadora gestacional, Isabela Rossi. Compensação. Direitos parentais. Rescisão do contrato após nascimento bem-sucedido. A certidão de casamento. A cerimônia nas Bahamas com apenas 2 funcionários pagos por ele como testemunhas. As fotografias. Tudo uma farsa. Uma encenação meticulosamente construída para legitimar um acordo de barriga de aluguer. Ele nunca se casou comigo, sussurrou. O horror a assentar em toda sua monstruosidade. Tudo, o ano inteiro, foi uma mentira. Uma mentira e um contrato legalmente vinculativo, clarificou Evelyn. Ele criou uma narrativa de romance relâmpago e casamento para fornecer um ambiente estável e amoroso para a concessão e nascimento do seu herdeiro. Foi desenhado para contornar o escrutínio e os obstáculos legais de uma gestação de substituição tradicional, especialmente se ele quisesse manter a custódia exclusiva sem levantar questões. Provavelmente contou a verdade ao seu círculo íntimo, que eras uma portadora paga, enquanto apresentava outra imagem ao mundo. Isabela sentiu uma onda de náusea. Lembrou-se das conversas sobre filhos. Marcos estava tão entusiasmado. Dizia que queria uma família, um herdeiro para continuar o seu legado. Fizera tudo parecer tão romântico, a expressão máxima do amor deles. Agora via o que realmente era. Uma transação comercial. Ele não procurava uma esposa. Estava à procura de um útero. Por quê? Perguntou Isabela, a voz a tremer. Por que ir tão longe? Por que a humilhação pública esta noite? Alavancagem, respondeu Evelyn imediatamente. O contrato estipula que, com o nascimento de uma criança saudável, recebes um pagamento único de $500.000 e abdicas de todos os direitos parentais. Mas também contém uma cláusula de moralidade. Cláusula 12b. Declara que qualquer ação tua que traga escândalo, desonra ou atenção pública indesejada ao progenitor pretendido é motivo para a rescisão imediata do contrato, sem pagamento. Isabela ergueu o olhar, as peças a encaixarem-se com uma precisão doentia. Esta noite começou ela. Foi uma armadilha, terminou Evelyn por ela. Ele sabia que te sentia sozinha e negligenciada. Provavelmente suspeitava que aparecesses. Ao envergonhar-te publicamente e rotular-te como barriga de aluguer, ele provoca-te. Espera que entres em histeria, que vás para a imprensa, que causes um escândalo. No momento em que o fizeres, violas a cláusula 12b. Ele fica com o bebé, tu ficas rotulada como uma interesseira instável, e ele não te paga um cêntimo. Sai impune, vítima trágica de uma mulher enganadora, enquanto a sua noiva, Catherine Davenport, assume o papel de mãe amorosa. Isabela fitou a advogada. A sua mente era um turbilhão de traição e fúria. Marcos não só lhe partirá o coração. Tentará aniquilá-la por completo. Apagá-la da sua vida com precisão legal cirúrgica, deixando-lhe apenas vergonha e trauma. E o bebê? Perguntou Isabela, a mão a ir instintivamente ao ventre ainda plano. Estava grávida de 6 semanas, um facto que só ela e o seu médico sabiam. Tinha esperado o momento certo para contar a Marcos. Para lhe dar o presente que pensava que ele mais queria. O rosto de Evelyn suavizou pela primeira vez, um vislumbre de empatia genuína nos seus olhos. Segundo este documento disse, a criança é propriedade dele. Só dele. Uma chama acendeu-se no peito de Isabela. Uma raiva tão pura e quente que queimou as lágrimas. Uma coisa era descartá-la. Outra era roubar-lhe o filho. Isto já não era um contrato. Isto era guerra. Ele não vai escapar impune disto, disse Isabela, a voz baixa e firme, sem vestígios da empregada tímida que fora. Ele não vai ficar com o meu bebê.
Evelyn Reed permitiu-se um pequeno e fino sorriso. Esperava que dissesses isso, disse ela. Ele acha que está no controlo. Acha que já ganhou. Não faz ideia com quem está a lidar. E com quem está ele a lidar? Perguntou Isabela. Está a lidar contigo, senhora Rose, respondeu Evelyn, os olhos a cintilar. E está a lidar comigo. Agora, vamos falar sobre como vamos desmantelar o império de Marcus Thorne, peça por peça. E então ela viu. Um diagnóstico declarado em termos claros e inequívocos. Paciente. Marcus R. Thorne. Diagnóstico. Azoospermia. Prognóstico. Estéril. Isabela ficou a olhar para o ecrã, a mente a recusar processar a informação. Estéril. Marcus Thorne, o homem obcecado com a sua linhagem, com criar um herdeiro biológico, não podia ter filhos. Não entendo, disse ela, olhando para Ben. Se ele não pode ter filhos, então, isto tudo, a barriga de aluguer, é uma mentira em cima de outra mentira. Exatamente, concluiu Ben. Ele não te enganou apenas a ti, minha querida. Ele está a enganar toda a gente. Os investidores, a família da nova noiva, o mundo inteiro. Ele não pode gerar um herdeiro, então decidiu adquirir um. Clicou noutro ficheiro. Era um perfil completo com fotografias e uma descrição genética detalhada. O homem era um arquiteto dinamarquês, alto, loiro e inteligente, um dador anônimo de um banco de esperma europeu altamente exclusivo. A peça final do puzzle encaixou com um estalo. A crueldade. A manipulação. Tudo fazia agora um terrível tipo de sentido. Marcus não queria apenas um bebê. Queria um tipo específico de bebê. Um que pudesse passar por dele. Escolhera Isabela pelas suas feições, pela saúde, pela inteligência. Um recipiente perfeito para carregar uma criança concebida a partir de um dador criteriosamente selecionado. O bebê que ela carregava não era apenas não dele. Ele certificara-se de que parecesse dele. Nunca tencionou deixar-te fazer parte disto, disse bem com suavidade. O plano dele era usar-te, tirar-te o bebê, pagar-te ou desacreditar-te, e depois criar a criança como se fosse seu verdadeiro filho de sangue com a nova e poderosa esposa. Ninguém alguma vez saberia a verdade. Isabela sentiu uma fúria fria como nunca antes conhecera. Fora escolhida como gado. O seu corpo era uma fábrica. E o bebê, o seu bebê, era um produto a ser entregue. Obrigada, bem, disse ela, a voz firme e clara. Olhou para cima do portátil, os olhos encontrando os dele naquela escuridão empoeirada. Acabaste de nos dar a chave para tudo. Ben acenou com um sorriso sombrio no rosto. Ele arruinou-me a vida porque me recusei a alinhar nas mentiras dele. Está na hora de ele encarar a verdade. Faz com que ele pague, senhora Rose. Por nós os dois. Munida com a bomba digital do portátil de Ben Carter, Isabela sentiu uma onda de poder. O medo desaparecera, substituído por uma certeza dura como diamante. Ela e Evelyn agora tinham a derradeira alavanca. Prova de que toda a ambição dinástica de Marcus Thorne era uma fraude meticulosamente arquitetada. Isto muda tudo, disse Evelyn, os olhos a brilhar enquanto analisava os ficheiros no disco encriptado que Ben lhes dera. Estavam de volta à cave de vinhos, o ar espesso com o cheiro de carvalho envelhecido e revolução. Não, contrapôs Evelyn, levantando a mão. Ainda não. Uma revelação pública é a nossa opção nuclear final. Se lançarmos agora, ele usa a máquina mediática dos Davenport para pintar-te como mentirosa. Diz que os documentos são falsificações. Enterra-nos em processos liminares. Temos a ogiva, mas só a lançamos quando o alvo estiver perfeitamente alinhado. A estratégia mudou de defesa para ataque. O primeiro movimento foi subtil. Evelyn, através de um solicitador externo para mascarar a sua envolvência, apresentou uma simples petição de dissolução de casamento no Tribunal de Família em nome de uma anônima Jane Doe contra um anônimo John Doe. Era um processo padrão, aborrecido, mas incluía alguns detalhes vagos e estratégicos. Uma figura de elevado patrimônio, acordo pré-nupcial contestado, e questões de paternidade. Era um fantasma. Um sussurro no sistema legal. Mas foi suficiente para chamar a atenção da equipa jurídica de Marcus, que monitorizava todos esses registros por rotina. Foi um tiro de advertência. Uma mensagem.
Sabemos que tens uma esposa e estamos prontos para litigar. A resposta de Marcos foi rápida e brutal. Começou com o dinheiro. A mesada generosa que depositava mensalmente na conta de Isabela desapareceu. Os cartões de crédito foram recusados. As contas que Evelyn a ajudara a criar foram congeladas por ordem judicial, obtida pelos advogados de Marcos, alegando atividade suspeita. Estava a cortar-lhe o oxigênio. Depois veio o isolamento. O pessoal da casa, cozinheira, empregada, jardineiros, foi todo dispensado da noite para o dia. A mansão ficou verdadeiramente silenciosa. Vazia. Exceto por Isabela e Evelyn. As entregas cessaram. Os portões foram trancados com novos códigos de segurança. Estavam, na prática, sitiadas no seu próprio quartel-general. Então começou a guerra psicológica. A história do incidente no Aurélia foi divulgada, mas com uma reviravolta maliciosa. A narrativa propagada por blogs de fofocas e colunistas sociais aliados a Catherine Davenport era que Isabela era uma ex-funcionária instável e obcecada, que perseguia Marcos, iludindo-se de que tinha uma relação. Pintaram-na como uma caça-fortunas clássica que, ao ser rejeitada, agora tentava extorquir o bondoso bilionário. Chegaram ao ponto de produzir uma testemunha, uma ex-colega de Isabela, que afirmou que ela frequentemente fantasiava com arranjar um marido rico. Isabela ficou horrorizada ao ver o seu nome e reputação a serem desmontados sistematicamente. Como é que podem publicar estas mentiras? Perguntou a Evelyn, as mãos a tremer enquanto lia um artigo particularmente venenoso. Eles têm o maior megafone, respondeu Evelyn com calma, imperturbável. Isto é uma tática clássica. Negar, atacar e inverter vítima e agressor. Ele não quer apenas desacreditar-te. Quer provocar-te a fazer uma declaração pública. Ainda quer que violes aquele acordo de confidencialidade. Mas Marcos subestimara a mulher que Isabela estava a tornar-se. Cada ataque parecia temperar a sua determinação, tornando-a mais forte. Ele pensa que pode privar-me, isolar-me e envergonhar-me até eu me submeter, disse Isabela, a voz baixa. Acha que ainda sou aquela empregada de mesa com medo da própria sombra. Com os recursos físicos a escassear, Evelyn lançou a próxima fase do plano. Está na hora de agitar o outro lado da gaiola, disse ela. Catherine Davenport. Usando um investigador privado, Evelyn compilou um dossiê sobre a nova noiva de Marcos. À superfície, Catherine era perfeita. Herdeira de boas famílias, educação de prestígio, um lugar na administração da empresa de mídia do pai. Mas ao escavar mais fundo, o investigador encontrou um padrão. Jogos de apostas de alto risco, várias internações discretas em clínicas por vício em compras. Catherine vivia muito além dos seus meios. E a empresa da família, apesar de vasta, carregava uma quantidade significativa de dívida. A fusão com a Thor Dynamics não era apenas uma aliança estratégica para Marcos. Para os Davenport, era uma tábua de salvação financeira. Evelyn compilou toda essa informação, as dívidas de jogo, o estado precário das finanças familiares, num e-mail anônimo. Não o enviou a Catherine. Enviou ao pai dela, Harrison Davenport, um patriarca notoriamente orgulhoso e controlador. O e-mail não continha ameaças. Apenas factos. E terminava com uma pergunta simples e arrepiante. O Marcos Thorne sabe que o império em que está a casar é um castelo de cartas. E você sabe o verdadeiro valor do herdeiro que ele vos prometeu. O efeito foi imediato. 2 dias depois, Isabela, olhando pela janela, viu um carro preto elegante parar nos portões trancados. Catherine Davenport, com ar furioso, saiu e começou a gritar ao intercomunicador, exigindo que a deixassem entrar. É agora, disse Evelyn com um sorriso tenso. Isabela, com Evelyn a ouvir do outro lado da linha, foi até ao intercomunicador. Catherine, disse ela, a voz firme. Que surpresa! Sua vaca! Gritou Catherine, a voz fina e estridente. O que é que fizeste? Estás a arruinar tudo. Eu não fiz nada, Catherine, respondeu Isabela com frieza. Sou só uma barriga de aluguer, lembras-te? Foi o que o Marcos disse a toda a gente. O meu pai está a questionar a fusão. Está a falar em invocar as cláusulas de penalização. Tens de parar com o que quer que estejas a fazer e assinar os papéis.
Recebe o dinheiro e desaparece. Que papéis? Que dinheiro? Perguntou Isabela, fingindo ingenuidade. O Marcos cortou-me completamente. E até onde sei, o único papel que assinei foi uma certidão de casamento. Houve um engasgar do outro lado da linha. Isso é mentira. É? Perguntou Isabela, com frieza afiada. Então por que não pedes ao Marcos para te mostrar o contrato de barriga de aluguer? Vê se tem lá a assinatura dele. Ou melhor, pede-lhe para te mostrar prova de que ele é sequer capaz de gerar o herdeiro que prometeu ao teu pai. Era a frase que Evelyn a ensinara. E foi uma estocada direta ao coração. Ela não estava a revelar a verdade, apenas a plantar uma semente de dúvida no terreno mais fértil possível. Estás louca, sibilou Catherine, mas a convicção tinha desaparecido da voz. Um lampejo de incerteza substituíra o desprezo. Entrou de novo no carro e arrancou a alta velocidade. Fase 2 completa, disse Evelyn. Introduzimos um elemento de instabilidade na aliança deles. Agora vão começar a desconfiar um do outro. E uma parceria construída sobre mentiras não resiste ao escrutínio. Mas o império de Marcos atacava por outra frente. Na noite seguinte, houve uma batida forte e oficial na porta. Era um oficial de diligências. Entregou a Isabela um envelope espesso. Era uma ordem judicial. Marcos estava a requerer uma ordem de restrição de emergência, alegando que Isabela era mentalmente instável e o estava a assediar a ele e a sua noiva. Anexada estava uma petição ainda mais assustadora. Um pedido para estabelecer custódia e tutela exclusiva do feto, citando o comportamento errático da mãe e o contrato de barriga de aluguer como prova de que ela era apenas uma portadora gestacional sem direitos legais. Ele anexara uma versão altamente editada, e provavelmente forjada, do contrato. Ele estava a fazer uma jogada direta para ficar com o bebê. Isabela sentiu um medo primitivo apoderar-se dela. Isto ia além de dinheiro ou vingança. Isto era sobre o filho dela. O que fazemos? Perguntou, a voz mal passando de um sussurro. O rosto de Evelyn estava sombrio. Ele está a forçar-nos a agir, disse ela. Está a levar a luta para o campo aberto. Acha que vamos ter medo. Acha que vamos ceder. Ele está enganado. Ela pegou no telefone. Está na hora de chamar a nossa testemunha principal. Marcou um número. Bem, é a Evelyn Reed. Vamos a tribunal, e precisamos que tragas a verdade contigo. A sala de reuniões no 50º andar da nova torre da Thor Dynamics era menos uma sala e mais uma declaração de domínio. Um espaço frio, estéril, feito de vidro e aço, a flutuar no céu. Uma parede inteira era uma janela contínua, oferecendo uma vista de tirar o fôlego, uma panorâmica divina da cidade abaixo, um reino sobre o qual Marcus Thorne presidia. A mesa de conferência era um único bloco monolítico de mármore negro, polido ao ponto de refletir os rostos tensos dos presentes como almas aprisionadas no gelo. Na cabeceira desta mesa imponente, sentado como um rei no trono, estava Marcus. Flanqueado por 2 advogados, um homem e uma mulher, cujos fatos caros e imobilidade predatória os faziam parecer tubarões bem vestidos. À sua direita, Catherine Davenport, com postura rígida, o sorriso triunfante do restaurante substituído por uma ansiedade palpável. A mão pousava perto da dele, como a procurar segurança. Ao lado dela, Harrison Davenport, o pai, observava tudo com olhar impassível e astuto de quem construiu um império mediático devorando concorrentes. A sua presença era um peso silencioso. Ele não era um observador, era um juiz. Do outro lado da mesa, em cadeiras que de repente pareciam muito pequenas, estavam Isabela e Evelyn Reed. Isabela sentia uma estranha calma fria. O terror que a atormentara durante semanas tinha desaparecido, consumido por uma fúria justa. Ela olhou para Marcus, olhou verdadeiramente, e pela primeira vez não viu o bilionário encantador que a arrebatara. Viu um homem oco, um ego frágil envolto em dinheiro e poder. Sentia o peso reconfortante de Evelyn ao seu lado, bastião de confiança tranquila e inabalável. Aquilo não era uma execução, percebeu. Era um exorcismo. O silêncio foi quebrado por Marcus, que se inclinou à frente, entrelaçando os dedos. A voz, quando surgiu, era uma arma sedosa, gotejando condescendência e falsa magnanimidade. Bem, começou ele,
com um sorriso preguiçoso nos lábios, dirigindo-se a Evelyn mas lançando olhares de desdém a Isabela. Sou um homem ocupado, por isso vamos despachar este assunto infeliz. A minha equipa legal aconselhou-me que, num gesto de boa vontade, devo apresentar uma solução para acelerar isto. Fez sinal ao advogado homem, que falou num tom plano e monótono. O Sr. Thorne está preparado para oferecer à sua cliente um pagamento único ex-gratia de $20.000. Marcos levantou a mão, retomando o controlo. Um pequeno gesto pelos transtornos. Pela confusão que parece ter vivido. Contudo, este pagamento está condicionado à assinatura imediata de um acordo abrangente de confidencialidade e renúncia. Recostou-se na cadeira, o sorriso a alargar-se. Os termos são simples. Ela renunciará a todas as falsas alegações contra mim ou a minha família. Aceitará visitas supervisionadas com um psicólogo nomeado pelo tribunal, para assegurar estabilidade mental até ao parto. Depois de o produto, o ativo, ser entregue, não haverá mais contato. Renunciará a todos os direitos parentais. E, como acordado originalmente, abandonará a minha casa em 12 horas e nunca mais tentará contactar-me a mim, a minha noiva, ou a qualquer colaborador da minha empresa. É mais do que generoso. É um presente. Deixou a palavra presente pairar no ar. Um insulto final envolto em verniz de caridade. Catherine deixou escapar um pequeno sorriso cruel. Harrison Davenport permaneceu impassível, os olhos semicerrados. Isabela sentiu um tremor do medo antigo, mas sustentou o olhar de Marcos, a coluna direita. Não o deixaria vê-la quebrar. Evelyn Reed nem pestanejou, nem sequer olhou para o papel de acordo que um dos advogados deslizou pela vasta superfície de mármore. Deixou-o ali, uma ilha de mentiras no mar de verdades. A minha cliente rejeita sua proposta, Sr. Thorne, disse Evelyn, a voz cortando o ar arrogante com a precisão de um bisturi. Marcos riu. Um som baixo, arrogante. Rejeita. Com que fundamento? Está à espera de 30 mil? Não sejas gananciosa, Sra. Rose, disse ele, dirigindo-se a Isabela. Não fica bem. A minha cliente rejeita sua proposta porque não está à venda, declarou Evelyn com firmeza. E o filho dela também não. Fez uma pausa. Deixou o silêncio alongar-se, forçando-os a escutar. Contudo, estamos preparadas para apresentar uma contraproposta. Uma proposta para resolver isto de forma amigável e definitiva. Harrison Davenport inclinou-se ligeiramente para frente. O primeiro sinal de interesse genuíno. E qual é a sua proposta, Sra. Reed? É bastante simples, disse Evelyn. A expressão aberta e razoável. A minha cliente não quer nada do Sr. Thorne. Nem dinheiro, nem acordo, nem bens. Um murmúrio de confusão percorreu a sala. Os advogados de Marcos trocaram olhares perplexos. O próprio Marcos franziu o sobrolho, a confiança a vacilar pela primeira vez. Aquilo não estava no guião. Ela está disposta a deixar tudo para trás, continuou Evelyn. O olhar a passar de Marcos para Harrison. Tem apenas uma condição. Um único termo não negociável. Quer que o Sr. Thorne convoque uma conferência de imprensa. Aqui mesmo, neste edifício. Quer que ele se apresente ao lado da sua bela noiva Catherine e do seu estimado futuro sogro, Harrison Davenport. E anuncie ao mundo a sua imensa alegria. Quer que celebre o nascimento iminente do seu primogênito, o seu filho biológico e herdeiro. A armadilha estava montada. Elegante na sua simplicidade. Ela transformará a obsessão dele em arma. O legado, a imagem pública, o negócio com os Davenports. Tudo assentava na mentira da sua fertilidade. Uma conferência de imprensa? O advogado de Marcos bufou. Isso é ridículo. Não estamos aqui a planear um evento de RP. Isto é um acordo legal. Asterisco asterisco, pelo contrário, respondeu Evelyn com suavidade. Isto é o acordo. O que poderia ser mais razoável? Um homem como Marcos Thorne, tão preocupado com a sua dinastia, deveria estar a gritar aos quatro ventos. Esta é a oportunidade de solidificar a união Thor-Davenport. De mostrar ao mundo a força e o futuro dos vossos impérios combinados. A menos, claro, que haja alguma razão pela qual não queira reclamar publicamente o próprio filho. Asterisco asterisco. A pergunta ficou no ar como um gás tóxico.
Marcos pareceu encurralado. Via a lógica. Via a vitória mediática que isso lhe daria. Mas também via as mandíbulas da armadilha a fechar-se à sua volta. Concordar seria abraçar publicamente uma mentira da qual nunca poderia voltar atrás. Recusar seria inexplicável. Ela não é a esposa dele. Rebentou Catherine, a voz aguda, a compostura cuidadosamente construída a desmoronar-se. Isto é assédio. O bebê é o resultado de um contrato comercial. Evelyn voltou-lhe o olhar, fria. Ah, é. Retirou um documento da pasta e deslizou-o pela mesa. Parou mesmo à frente de Harrison Davenport. Marcos suava. Pequenas gotas formavam-se-lhe na testa. Este não é o momento nem o lugar. Isabela sabia que aquele era o seu momento. Ensaiara-o 1000 vezes na mente. E agora as palavras vinham-lhe claras e firmes. Levantou-se, uma figura solitária e desafiadora contra o horizonte cintilante. O movimento captou todos os olhares da sala. Ele está a hesitar, Sr. Davenport, disse ela. A voz a ressoar com uma força que nunca soubera que possuía. Caminhou devagar, deliberadamente, até a cabeceira da mesa onde Marcos estava encurralado. Os olhos nunca deixaram os dele. Ele está a hesitar porque é uma fraude. É um mentiroso. Retirou do bolso a pequena pen USB sem marca, aquela que bem lhe dera. Com mão firme, colocou-a sobre o mármore polido, diretamente à frente de Harrison Davenport. Fez um som suave e definitivo na sala em silêncio. Marcos não está só a mentir sobre eu ser ou não a esposa dele, disse ela, a voz a ganhar força. Cada palavra um golpe de martelo contra a fachada em ruínas. Está a mentir sobre o bebê. Está a mentir sobre o seu legado. Está a mentir sobre os próprios alicerces do negócio que fez consigo. Está a mentir sobre tudo. Harrison pegou na pen USB, segurando-a entre o polegar e o indicador como se fosse uma granada ativa. E o que é suposto isto ser? Perguntou. Evelyn Reed levantou-se, juntando-se a Isabela. É a verdade. É o ficheiro médico completo, não censurado e autenticado de Marcos Ruatorni da Clínica Weissmann em Zurique, com data de 6 meses antes sequer de conhecer a minha cliente. Prova, de forma conclusiva e científica, que o Sr. Torne sofre de azoospermia. Prova que é medicamente estéril e que o é há 5 anos. O silêncio que se seguiu não foi vazio, foi uma coisa física, um peso esmagador que sugava o ar da sala. Catherine Davenport soltou um som engasgado, a mão a voar até a boca. Marcos Torne ficou completamente lívido, o rosto uma máscara de terror absoluto. O rei fora despido na sua própria sala do trono. E para corroborar isso continuou Evelyn, a voz implacável. A pen contém ainda uma declaração juramentada do seu antigo diretor financeiro, o Sr. Benjamin Carter. Anexada está uma cópia completa da contabilidade paralela da Thor Dynamics, detalhando não apenas os pagamentos offshore a um banco de esperma europeu premium para concessão desta criança, mas também a fraude financeira sistemática usada para inflacionar o valor da empresa em quase 30% antes das negociações de fusão. Como se ensaiado, as portas pesadas da sala de reuniões abriram-se. Benjamin Carter, com ar envelhecido e cansado, mas com fogo de vingança nos olhos, entrou. Trazia uma pasta de couro. Parou e olhou diretamente para o antigo patrão. Está tudo aí, Sr. Davenport, disse bem, a voz firme. Cada dólar. Cada mentira. Esse homem construiu o seu império sobre areia. O valor da empresa é uma ficção. E a promessa de um herdeiro é uma impossibilidade biológica. Harrison Davenport olhou da pen USB para Ben. Depois para o rosto pálido e destruído de Marcos Torne. E finalmente para a própria filha, o rosto desfeito, encharcado em lágrimas de incredulidade e humilhação. A verdade, em toda a sua fealdade brutal, tinha finalmente vindo à luz. Marcos não falou. Não conseguia. Limitou-se a olhar para Isabela, os olhos vazios. Já não via a mulher que tentará destruir. Via a arquiteta da sua aniquilação. O mestre do universo. O homem que movia mercados e arruinava vidas com um telefonema. Fora completamente e irremediavelmente derrotado pela empregada de mesa que tentará descartar. E no silêncio gélido daquela sala de reuniões, 50 andares acima da cidade que achava possuir,
O seu mundo inteiro veio abaixo. No fim, Marcus Thorne perdeu tudo. O acordo com os Davenport implodiu, arrastando consigo as ações da sua empresa e a sua reputação. Foi alvo de uma enxurrada de processos por parte dos investidores e de uma investigação federal por fraude. Catherine deixou-o. E o império mediático da família dela alegremente noticiou a sua queda espetacular. Isabella, guiada por Evelyn, negociou um divórcio discreto e um acordo que assegurava que ela e o seu filho estariam protegidos para toda a vida. Nunca quisera o dinheiro para si mesma, mas garantiria que a sua criança tivesse todas as oportunidades. Mais importante ainda, recuperou a liberdade, a dignidade e o nome. Ela não era barriga de aluguer de ninguém. Era Isabella Rossi. Uma mãe. Uma artista. E uma sobrevivente que enfrentou um monstro. E venceu. Esta história é um lembrete poderoso de que a verdade é a arma mais letal de todas. E que a coragem pode ser encontrada nos lugares mais inesperados. Se foste tocado pela luta de Isabella por justiça, dá um like neste vídeo e partilha-o com alguém que precise de ouvir uma história de força e resiliência. Não te esqueças de subscrever o canal e ativar o sino de notificações para não perderes o nosso próximo drama da vida real. E tu? O que achaste da queda de Marcus Thorne? Conta-nos nos comentários.